Está com a Bíblia aí? Vamos orar antes e depois abri-la em João, capítulo 13. Senhor meu Deus, é um privilégio pastorear esse rebanho aqui. Esse rebanho aqui representa todo o rebanho que eu já pastoreei em quase 35 anos de ministério. É prazeroso estar com esses irmãos, visitá-los, amá-los. Irmãos e irmãs, obrigado por esse privilégio. Agora vamos abrir o teu livro. O teu livro é que é a verdadeira semente de esperança. E nós queremos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, o Consolador, o Ensinador, ele se manifeste aqui na nossa mente e no nosso coração. E também na mente e no coração de todos os que nos acompanham. Permita em tua bondade que esse pedaço do teu livro encontre um lugar na nossa vida. Oramos em Jesus, amém. João capítulo 13. O texto começa, eu vou ler um pedacinho no começo do capítulo, e eu peço a você que mantenha o livro aberto em João 13, tá bem? Porque nós vamos pincelar e pensar alguns versos desse capítulo aqui. O capítulo fala do momento quando Jesus instituiu a Santa Ceia. Capítulo 13, João, capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Essa cena, ela é muito conhecida de todos nós. Na quinta-feira, antes de ontem, nós tivemos uma Santa Ceia aqui. E usamos esse painel para embelezar a nossa Santa Ceia. Não foi uma Santa Ceia para toda a igreja. Foi uma Santa Ceia junto com os participantes do Ministério ECC. O encontro de casais com Cristo. Foi linda. Os pastores estávamos vestidos, alguns anciãos também, com uma vestimenta especial. Foi lindo. E nós resolvemos deixar o painel aqui, não como símbolo de adoração, viu gente? Porque às vezes aqui na nossa igreja, por ser muito grande, muitas cabeças, né? As pessoas começam a pensar coisas, inventar coisas. Não. Tudo o que nós fazemos aqui são ilustrações, nada mais. Ilustrações para que a nossa mente se abra, para que a mensagem de Deus possa encontrar um lugar mais facilmente, se agasalhar melhor na nossa mente e no nosso coração. Jesus realizou a Páscoa com seus discípulos. Ele transformou a Páscoa em ceia, nós chamamos de Santa Ceia. A primeira coisa que ele fez foi despir-se de uma vestimenta de cima e então cingir-se com uma toalha. Eu trouxe aqui comigo um talit, ou talit. Normalmente as pessoas que viajam para as terras bíblicas, elas acabam comprando essa vestimenta. É uma vestimenta bonita e normalmente ela é colocada por cima da roupa, é a parte superior da roupa, e sempre que um mestre coloca o talit, ele faz uma oração que está escrita aqui. Mas existem algumas coisas importantes nessa vestimenta. Por exemplo, ela tem 4 franjas longas, uma em cada ponta. São detalhes que estão escritos na Torá. E para você ter uma ideia, essas 4 franjas longas, elas representam
as 613 leis positivas e negativas que estão dentro da Torá. Este grande é um talit gadol, ele é longo, mas existe uma outra vestimenta que eles usam, os judeus, que é um talit katan. Seria como se fosse uma camiseta com essas franjas. O talit katan é colocado por baixo da camisa, mas as franjas ficam soltas, porque elas devem ser uma lembrança das leis para eles. Jesus tirou a vestimenta de cima. Você está esperando que eu coloque a vestimenta para fotografar, né? Eu não planejei isso, desculpe. Jesus tirou a vestimenta de cima, cingiu-se com uma toalha. Há certas coisas que durante a ceia, mas não deveria ser só durante a ceia, nós temos que tirar o orgulho, a vaidade, as coisas de cima. Desculpem fazer ilustrações tão simples, mas Deus me deu a glória, a capacidade de transformar coisas profundas em coisas simples, para que sejam compreendidas. Precisamos tirar as coisas visíveis. Deus está olhando o invisível. O visível é para os homens. Deus vê o interior do coração. Jesus tirou a vestimenta, começou a lavar os pés aos discípulos. Tem várias histórias dentro desse capítulo aqui, irmãos. Várias histórias lindas. Pedro, por exemplo, disse: nunca me lavarás os pés. Pedro sempre disposto a dizer algo, como alguns de nós. Espírito rápido, voluntarioso, mais do que voluntário. E Jesus disse assim: se eu não te lavar o pé ou os pés, não tens parte comigo. Estava pensando que para termos parte com Jesus, irmãos, Ele precisa nos lavar. Porque se Ele não nos lavar, nós não podemos ter parte com Ele. Porque como é que vamos ter parte com Ele com as nossas imperfeições, as nossas impurezas, o nosso pecado, as nossas deficiências, as nossas diferenças? Amados, nunca o mundo aparentou tantas diferenças como hoje. Já perceberam? Hoje nós somos muito diferentes e queremos ser respeitados nas nossas diferenças, porque nós queremos que os outros sejam como nós. Gente, não dá para ter dois iguais nesse mundo aqui. O mundo entra em parafuso se tiver dois iguais aqui. O mundo não aguenta dois iguais. Por isso Deus fez cada um individualmente, separadamente. Não fez por séries. Não exija que os outros sejam iguais a você, porque você é único. Você é único nas qualidades, mas também é único nos defeitos. Me lembro de uma vez que um indivíduo estava procurando uma igreja, e ele procurava uma igreja onde não tivesse hipócritas. É uma palavra comum, né? Não é um xingamento, tá? E aí ele procurou um pastor, era um pastor já velho, como eu, assim, experiente, cabelos brancos, e disse assim: pastor, eu preciso de uma igreja onde não há hipócritas. O pastor tinha muito sangue na veia, como eu também. E ele disse: então não venha para a minha, porque você vai estragar a minha. Porque todos temos defeitos. Todos temos defeitos. Jesus tirou a vestimenta para dar um exemplo. Lavou os pés. Aí ele falou assim: vocês me chamam de mestre. Está aí na Bíblia, nos versos 14 e 15. E vocês têm razão, porque eu sou mestre. Agora, se eu sendo o mestre e senhor, eu fiz isso, vocês devem fazer também. Humildade cabe em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mesmo no meio de pessoas enormes, pessoas grandes, com títulos, com tudo. E como é bonito quando se vê uma pessoa que tem muita capacidade, muito conhecimento, uma pessoa formada, uma pessoa estudada, e a pessoa é humilde. Me lembro um dia que eu tive o privilégio de almoçar ao lado do Dr. Benjamin Carson. Eu não estou falando dele se envolver na política, tá? Mas também não faço nenhum juízo de valor, não o estou criticando, ok? Porque nós podemos fazer o que quisermos, somos livres.
Mas um homem que estava para ser condecorado pelo presidente dos Estados Unidos da América do Norte, na semana seguinte ele foi receber uma medalha. Nós estávamos gravando num estúdio no Canadá, e ele foi gravar também. Nós almoçamos juntos. Inacreditável, eu fiquei impressionado. Nós normalmente comemos o pão assim, quando estamos à mesa. Nós pegamos um pedaço de pão, quebramos um pedaço de pão e colocamos o pedaço de pão na boca, tá certo? Nós não mordemos o pão e devolvemos, normalmente nós quebramos e colocamos. Assim nós aprendemos na etiqueta, que pode estar errado, mas aprendemos assim. Ele fazia desse mesmo jeitinho, pegava o pão com a mão também. Uma simplicidade, conversava baixinho, assim, bem baixinho. Homem famoso, não só lá, no mundo. Humildade. Jesus tirou a vestimenta e falou: do jeito que eu fiz, façam. Ele foi um pouquinho mais longe. No verso 17 ele falou assim: se vocês sabem isso, muito bem, mas vocês só serão bem-aventurados, felizes, se fizerem isso. Saber as coisas é bom, gente. Como é bom quando você tem conhecimento, né? Agora, o conhecimento só tem valor se for usado. Eu lamento que alguns indivíduos têm tanto conhecimento e nunca escreveram nada, e daqui a pouco vão para o túmulo e não deixaram nada escrito. O conhecimento se perdeu. Mas o Senhor Jesus não está falando desse conhecimento de escrever livros. Ele está falando do conhecimento da salvação, da vivência do Evangelho. Eu queria que você plantasse as sementes hoje. E eu vou marcar um horário bom para você plantar a semente. Nesse horário vai nascer, se plantar. Faça o pôr do sol hoje, depois das 7 horas. É 7 e pouquinho da noite. Para quem está aqui no estado de São Paulo. Quem está em outros estados, um pouco diferente. Alguns outros estados. Arrume, todo mundo, ou quase todo mundo, tem em casa um vasinho de flor de alguma planta que já se foi, não é? Então, hoje, a hora que você terminar a oração do pôr do sol de hoje, que tal, Levi? Está marcado? Você vai destacar isso aqui, esse pedacinho aqui, ó, e vai colocar dentro da terra, umedecer a terra com água boa, tá bom? Faça na hora certa. As coisas devem ser feitas na hora certa. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de fazer uma coisa boa num momento muito adequado? Passou o momento, acabou. Jesus não perdeu o momento, ele sabia que estava na hora de ir para o Pai. Nós lemos aqui, ele aproveitou o momento e ele disse: eu sou o mestre, eu fiz, façam igual. Se vocês sabem isso, parabéns. Agora, querem ser felizes? Façam o mesmo. Só serão felizes, bem-aventurados, se fizerem. Ele falou uma outra coisa muito linda durante esse momento, está no verso 20. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Quem me recebe a mim, recebe o Pai. Outro dia eu contei aqui que os meus pais receberam 2 colportores em casa, e meu pai, sem saber ler e escrever, ele comprou uma Bíblia e um Desejar de Todas as Nações. Agora, essa madrugada estava lendo esse texto aqui, né? Quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe meu Pai. Eu sou o fruto, o reflexo do meu Pai ter recebido Deus em sua casa. Dá para entender? Você é o reflexo de que alguém um dia recebeu Deus. Porque alguma pessoa enviada por Jesus foi lá. Uma mensagem enviada por Jesus foi lá. Foi Jesus que disse isso. Quem recebe aquele que o enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe o Pai. Aí Jesus foi falando as coisas, ele falou do pão que daria para um, que o trairia, e nós lemos no comecinho do capítulo, que Satanás tinha entrado já em Judas, o Iscariotes, e ele foi o encarregado de vender o Senhor Jesus. Naveguem comigo um pouquinho aqui, olhem aqui. Jura, encosta aí. Será que
Em algum momento eu já vendi o Senhor Jesus? É retórica essa pergunta, não responda. Será que em algum momento da sua vida você já vendeu o Senhor Jesus? Já pensou nisso? Não o venda, porque o final é trágico. E Jesus falou para o Judas, verso 27, o que você tem que fazer, faça logo, depressa. E Judas saiu e vendeu a Jesus. A Bíblia é um livro de alegria e um livro de tristeza. A Bíblia é um tesouro, um baú, de onde você pode tirar coisas velhas e coisas novas. Você pode tirar coisas lindas e coisas muito tristes. Para mim, o verso 30 de João 13 é muito triste, comparado com aquele do Antigo Testamento que diz: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. O texto diz assim: e tendo Judas recebido o bocado, ele saiu. Lembram o que vem depois? E era noite. Era noite mesmo, não era dia como agora. Mas era noite também no coração de Judas. Quando Jesus não está no coração, as trevas estão no coração. Quando Jesus não está no coração, não é dia no coração, é noite, é escuridão. E então, quem tem o coração sob a escuridão, não faz coisas boas. Eu vou dar uma ideia aqui. Não lute para fazer coisas boas. Lute para ter Jesus no coração. Porque quem tem Jesus no coração não precisa lutar para fazer coisas boas. Porque se você não tiver Jesus no coração, pode lutar quanto você quiser para fazer coisas boas, não vai conseguir. Porque sem mim, ele disse, nada podeis fazer. Bom, Judas foi embora. E Jesus falou assim: eu vou deixar um mandamento novo para vocês. Que vos ameis uns aos outros do mesmo jeito que eu vos amei. Mas esse mandamento não é novo, não. Não era novo, não. Porque o amor já estava estabelecido lá atrás. Quando o fariseu procurou Jesus e perguntou o mandamento, falou: amar a Deus e ao próximo, o amor. Mas ele estava mostrando uma nova modalidade de amar, do jeito que ele amou. Amar do jeito que Jesus amou significa fazer o seguinte: amar as pessoas independente das próprias pessoas. Amar as pessoas do jeito que elas são. Não exija que as pessoas mudem para que você as ame. Amar como Jesus amou. Olha, Jesus amou Judas. Está na Bíblia, eu li agorinha aqui. Amou-os até o fim. Ame as pessoas. Mesmo que elas não mereçam o seu amor, ame as pessoas. Porque Jesus disse: o novo mandamento é assim, amar do jeito que eu amei. Kainós e não neós. Vamos ler o finalzinho do capítulo, que é esse que vai dar a entonação da nossa conversa. Perguntou-lhe Simão, eu estou no verso de número 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Eu acho que Jesus não riu, mas é de rir isso aqui. E Jesus falou assim: em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes.
Nosso assunto tem o título Antes que o Galo Cante. Talvez você possa interpretar o antes que o galo cante como uma repreensão de Jesus, tá certo? Olha o que Jesus falou para Pedro antes que o galo cante, hein? Não foi uma repreensão, viu, pastores? Viu, ancião? Músicos, não foi uma repreensão. Antes, muito pelo contrário, foi um chamado. Vou traduzir numa outra linguagem. Pedro, antes de o galo cantar hoje, você já terá me negado 3 vezes. Mas lembre de uma coisa: eu amo você até o fim. Não foi isso que João escreveu no começo do capítulo? Tendo amado os que eram seus, amou-os até ao fim. Até o fim. Às vezes os filhos fazem uma coisa errada e os pais não apreciam. Já aconteceu com você? Claro. Já aconteceu comigo? Claro. Mas são meus filhos. E eu os amo até o fim. Você é um filho de Deus. Está fazendo uma coisa errada? Não importa, Deus ama você até o fim. Você é uma filha de Deus, está fazendo uma coisa errada? Não importa, Deus ama você até o fim. Uma hora dessas, vai acontecer com você o que aconteceu com Pedro. E talvez você chore amargamente como Pedro chorou. O que não pode acontecer com você é o que aconteceu com Judas. Sair da presença de Jesus e exonerar Jesus da vida. Aí o que vem? Suicídio. Físico e espiritual. Presente e eterno. E o galo não cantou enquanto Pedro não negou Jesus 3 vezes naquela mesma noite. Quer saber de uma coisa? Se você quer ter certeza de alguma coisa, se apoie nas coisas que Deus falou, porque as coisas que Deus falou se cumprem. As coisas dos homens podem não se cumprir, mas as coisas de Deus se cumprem. Jesus terminou a ceia, foi para o jardim do Getsêmani, vem o capítulo 18 do mesmo evangelho de João. Pedro, bravo, forte, sacou da espada e tentou cortar a cabeça, o pescoço de Malco, servo do sumo sacerdote, mas errou o pescoço e pegou só a orelha. Jesus é levado, preso, amarrado. Alguém chega para Pedro e diz assim: você é um deles? Depois outro alguém chega e diz: você é um deles? Não. E aí alguém vai mais fundo e diz: olha, não adianta você me enganar. Você fala igual a ele, você estava com ele, eu vi você. A Bíblia diz assim: Pedro praguejou, está no capítulo 18 de João. Sabe o que significa praguejar? Falar as piores coisas do dicionário, do vocabulário, aquelas que você não usa de sábado, mas não devia usar de semana também. Pedro deve ter pensado assim, dito mais ou menos assim, quer ver? Eu vou amenizar, tá? Mesmo porque não dá para falar mais do que isso. Ele deve ter dito assim: eu, amigo desse cara aí, você é um miserável. Eu quero é que esse desgraçado aí morra crucificado. E na hora que ele falou assim: eu quero que esse miserável aí, esse desgraçado morra crucificado, o galo cantou. Foi pior do que isso. Pedro se lembrou. Um dia você também vai se lembrar de tudo que você escutou, viu? Para o bem ou para o mal. Eu oro a Deus que seja para o bem. Amém? O Espírito de Deus nos faz lembrar, diz a Bíblia. E Pedro saiu, e a Bíblia diz assim: e ele chorou amargamente. Diferença de Judas. Judas sentiu remorso. Pedro sentiu arrependimento. Olha, você pode ter remorso de ter feito coisa errada, mas se não for arrependimento, para Deus não vale.
Para você pode até valer, porque o coração é enganoso e a gente se engana. Ele engana a gente de vez em quando ou quase sempre. Vem o capítulo 21 de João, final do livro de João. Pedro entrou em parafuso. Eu já pesquisei muito, entrevistei uma porção de gente importante para saber o que aconteceu com Pedro. Pedro estava à beira de uma depressão profunda por ter negado, o seu melhor amigo e não ter tido tempo de pedir perdão, porque o amigo morreu. Imagine, um amigo seu de infância, de 40, 50, 60 anos, precisa de uma gota de sangue na hora da morte. Olha aqui, Alfredo, cadê você? Uma gota de sangue na hora da morte. E você diz, não vou doar. E o amigo morre porque faltou uma gota de sangue. O que acontece com você? Se você ainda tiver um pouquinho de equilíbrio mental, vai ficar maluco, vai perder o restante do equilíbrio que tem. Tá certo? E Pedro ficou maluco e pensou, eu não presto para ser discípulo. Acabou. Eu vou voltar à pesca, que eu sei pescar. E foi pescar. E os amigos foram junto, porque quando tem alguém doente não pode ficar sozinho, é muito perigoso, né? Os amigos foram junto. E pescaram, e pescaram, e pescaram, e não pegaram nada. Eu gosto de pesca esportiva, vocês sabem. Tem uma coisa horrível para um pescador: pescar um dia inteiro e não pegar nenhum. Tem pescador aqui? Tem, bastante, né? Japonês pega sempre. Se eu vou no pesqueiro, o japonês não está pegando, eu vou embora. Porque japonês entende de peixe. Tem uma coisa que é pior do que pescar, Wander, um dia inteiro e não pegar nenhum peixe. É você pescar um dia inteiro, não pegar nenhum, e no fim do dia alguém perguntar se você pegou. Eles não pegaram nada, a noite inteira. Jesus falou, ei, joguem a rede do lado direito. Raso? Mas não tem peixe aqui, mas o Senhor mandou. Eles não sabiam que era Jesus. O que a Bíblia diz? Eles pegaram uma rede cheia de peixes, só de peixes grandes tinha 153. Eles perceberam que aquilo era um milagre, que era Jesus, e foram atrás, porque nós não estamos atrás do peixe, estamos atrás do milagre. Eu ensinei isso aqui sábado passado. Nós temos que ir atrás do doador das bênçãos e não das bênçãos. Amém? E Pedro foi lá. Eu vou traduzir na linguagem estinética para ficar mais fácil, tá certo, professor Turíbio? Jesus falou assim, Pedro, eu não falei para você que eu te amo até o fim? É a minha linguagem, ok? Você ainda me ama? Eu vou te amar até o fim, Pedro, você ainda me ama? Pedro, eu vou te amar até o fim, você ainda me ama? Vocês conhecem a história. Jesus me ama até o fim. Eu posso até hoje, como pastor, nesse exato momento, eu posso estar cometendo alguma coisa errada. Sabia disso? Mas Jesus me ama até o fim. Você, como membro da igreja ou como convidado nosso, pode estar fazendo uma coisa errada ainda hoje. A mensagem do Senhor Jesus é, eu amo você até o fim. Eu amo você até o fim, Pedro. Coloque o seu nome aí no lugar do Pedro. Eu amo você até o fim, Tito. Diga amém. Nívia, até o fim. Geni, até o fim. Esses nomes que eu estou citando aqui não é porque estão com coisa errada, não. Estou só citando os nomes que eu estou lembrando aqui. Fábio, até o fim. Neumoel, até o fim. Sauião, é até o fim. Sabe o que significa até o fim? Significa até a última respiração, até a última gota de sangue. E se você deixar, olha bem para cá, olha aqui. E se você deixar,
Jesus não vai perder essa batalha que se chama você, porque Ele ama você até o fim. Se fosse eu, ou alguns de vocês, não sei, talvez, que recebesse de um amigo querido que Jesus recebeu de Pedro, eu não sei como seria. Já pensou, pastor Antal? Não sei como seria. Você já foi traído por um amigo? Você sabia que as traições que mais doem são de amigos verdadeiros e pessoas da família? Sabia disso? Dói. Deve ter doído no coração do Senhor Jesus, lá no fundo. Eu acho até que quando, pela terceira vez, Pedro negou a Jesus, Pedro olhou lá para dentro do pátio, e Jesus estava olhando para ele. E o olhar de Jesus não era de condenação. O olhar de Jesus era: eu te amo até ao fim. Você já negou Jesus? Você já vendeu Jesus? Às vezes eu vou a algum restaurante e eu não tenho vergonha de fazer oração de forma audível com quem está à mesa comigo. Esses dias lá em Portugal, estava num restaurante lá, tinha 2 indivíduos numa mesa ao lado, nós tínhamos entretido uma conversa com eles, e eu perguntei o nome deles, era Vitor e o outro já não me lembro mais. Eu disse: olha, eu vou fazer uma prece aqui para agradecer a Deus pelo alimento, ok? Por isso, desculpe interromper a nossa conversa aqui. O que eles fizeram? Eles ficaram em silêncio, e na oração eu mencionei o nome dos 2. Às vezes nós temos vergonha até de orar ao Senhor, porque estamos num lugar público. Queria fazer uma prece hoje. Talvez com uns 4 ou 5, 6, uma dúzia de pessoas apenas. Pessoas que, como Pedro, têm negado o Senhor Jesus, mas que querem sentir o amor de Jesus até o fim. Querem uma outra oportunidade de demonstrar o amor. Pedro teve essa oportunidade. E como foi espetacular a vida de Pedro depois de sua conversão. Deus espera vidas espetaculares, testemunhos espetaculares, mas depois da conversão verdadeira. Alguém quer se levantar e vir aqui perto de mim? Se quiser vir, pode vir agora. Também não se sinta envergonhado não, porque o nosso juiz não é a congregação, não é o pastor. Vem aqui perto. Talvez você esteja nos acompanhando aí de longe, à distância, e queira também dizer para Deus: Senhor, eu sou um Pedro, eu já neguei o Senhor, mas eu quero ser amado até o fim. Porque antes que o galo cante, é um chamado. Antes que o galo cante, é um chamado. Chamado para eu me aproximar do Senhor. Para você se aproximar do Senhor. Eram os momentos mais difíceis, mais tristes, mais sofridos da vida de Jesus. As últimas horas da vida de Jesus foram terríveis. Nós estamos vivendo as últimas horas. As últimas horas.
Irmãos queridos, irmãs queridas, não esperem dias melhores. Não esperem. Daqui até o dia da volta de Jesus, só dias terríveis. A minha namorada Mari está lá com dores, mas ela me pediu esses dias que comprasse o livro, eu acho que se chama O Libertador, é o Desejado numa linguagem atualizada. Ela estava me mostrando ontem que quando Jesus veio, o selo dos demônios estava impresso na fisionomia dos seres humanos. E lá está escrito que Satanás usava dos órgãos dos seres humanos para a mais absurda corrupção. E ela me perguntou assim: não está assim nos nossos dias? E eu pergunto a vocês a pergunta que ela fez. Não estamos nós vivendo os últimos dias da história do mundo? Querido Deus, amado Pai, movidos pelo Deus Espírito Santo e no nome do Deus Jesus, nós invocamos a Tua bênção, a Tua unção, a Tua graça. Pai do céu, obrigado por que nos amas até o final. E que nós tenhamos um final glorioso ao lado do Senhor Jesus. Pai, não deixa o nosso final ser o final de Judas, por favor. Mas que seja o final de Pedro. Quando estivermos aqui nesse mundo, nós queremos ser instrumentos do Teu serviço. Ensina-nos a amar como Jesus amou, a ser humildes como Jesus o foi, e a viver a vida cristã como o Senhor deseja que a vivamos. Eu quero primeiro entregar a minha vida ao Senhor, a minha família, a minha igreja, e depois pedir que o Senhor nos use a todos como instrumentos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém.